Certo, então já esperamos 10 minutinhos aí para esperar o pessoal entrar. Então vamos lá iniciar. Hoje a gente vai fazer uma roda de conversa sobre a esquistossomose, né, com o nosso professor convidado, é o professor doutor Hermes Ribeiro Luiz. O currículo dele é formado em Biologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Parasitologia Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2011, e é doutor em Parasitologia Veterinária também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2014. Tem pós-doutorado em Parasitologia Veterinária e pós-doutorado em Doenças Parasitárias e Epidemiologia pela USP. Atualmente também é professor na Universidade Federal do Maranhão. Nosso trabalho é sobre doenças parasitárias, do componente eixo integrador. Essa é a nossa intervenção. A nossa professora orientadora é a professora doutora Maria do Carmo Lacerda Barbosa. E hoje a gente vai iniciar a nossa roda de conversa, fazendo antes uma breve introdução ao conteúdo que vai ser abordado. O nosso professor convidado vai dar uma pequena aula para a gente, e depois a gente vai realmente partir para a roda de conversa com as perguntas do chat e algumas perguntas feitas pelo grupo, certo? Queria convidar o professor para iniciar. Tá, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí, Felipe. Bom, para mim foi uma novidade esse tipo de discussão, né? Eu, na verdade, tentei fazer um resumo aqui mesmo para apresentar para vocês. Eu não sei qual era o tempo, acho que era 20 minutos, se não me engano. Então, eu tentei dar uma boa resumida, mas mesmo assim ainda tenho bastante coisa para conversar, que esquistossomose não é uma doença simples para ficar conversando, e não tem como eu passar por cima de algumas informações. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? E aí depois a gente entra nessa conversa aí que vocês vão ter depois, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a aula aí? Estamos sim, tudo certo. Tá. Já está em tela cheia para vocês, tá, né? Ainda não, professor. Não? Vê se agora foi. Ainda não, acho que tem que tocar ali na tacinha. Tá. Não, eu já para mim já tá aqui. Eu preciso, vou entrar de outra forma aqui, peraí.
Deixa eu parar aqui. Tela inteira. Esse agora vai. Agora está. Foi, né? Então, ótimo. Vamos lá para a gente ser breve, pelo que eu fiquei sabendo aí, é uma coisa bem breve, né? Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite aí, tá? Boa noite a todos. A gente vai falar rapidamente sobre a extossomose, então eu vou passar rápido essa questão de taxonomia, eu vou falar um pouco da epidemiologia, do ciclo e dos sintomas clínicos. E a gente entra rapidamente também nos diagnósticos para poder fazer uma discussão, tá bom? Esse é um resumo que a gente vai fazer. Bom, eu não sei se todos aqui conhecem, né? Mas a estossomose é causada pelo agente Stomamassone e ela tem esses nomes populares aí que variam muito de região: xistose, xistossomose, barriga d'água, mal do caramujo, moléstia de Pirajá da Silva. Eu não sei, como eu já falei para vocês, eu não sou da região, eu não sei qual é o nome que vocês conhecem aqui, mas o mais comum é barriga d'água, né? O pessoal conhece muito como barriga d'água. Bom, aqui eu deixei uma foto para vocês do adulto, né? Então nós temos o macho aqui que ele é maior e mais robusto, a fêmea que é mais fininha, e fica aqui dentro de um canal do macho que é chamado de canal de necóforo. Eu vou mostrar a foto para vocês no slide mais à frente, tá? E aqui uma pessoa com estossomose já na fase crônica, com a barriga d'água, a famosa ascite, né? A barriga d'água que é o nome vulgar da doença. Eu já começo com esse slide aqui para mostrar para vocês que a patogenia da doença de Chagas, desculpa, quando eu dei aula de doença de Chagas recente ainda está na minha cabeça. A patogenia da estossomose ela está intimamente ligada a esse processo aqui. Deixa eu pegar aqui o laser, né? Bom, está intimamente ligada, né, às formas granulamentosas do ovo do estossoma, que é uma resposta aos antígenos liberados pela larva do ovo de estossoma. Então, a parte de patogenia que chama mais atenção na doença é essa parte dos granulomas, que a gente vai encontrar principalmente no fígado, vamos encontrar no intestino também, baço, mas é principalmente no fígado, que vai causar a chamada lá hipertensão portal, que a gente vai ter inúmeras complicações que a gente vai ver na parte de sintomatologia clínica, né? Então, quando o ovo, quando ele não é liberado para o meio externo, que vai lá junto com as fezes, vocês vão ver no ciclo, parte deles vão ficar na corrente sanguínea e vai migrar para outros órgãos, principalmente para o tecido hepático. E lá, esses ovos ainda vai estar com aquela larvinha viva, né? E essa larva vai estar liberando antígeno. Se está liberando antígeno, o que vai acontecer ali? A gente vai ter uma migração em massa de leucócitos e toda essa área em volta aqui, né, você vai ter uma quantidade imensa de leucócitos tentando destruir esse ovo. Não vai conseguir, então vai começar a formar fibras, né? Vai ter migração ali também de fibrose, de colágeno, e vai formar uma área totalmente fibrosada aqui, que pode ser até 100 vezes maior do que esse ovo. E isso vai causar um problema muito grande nesses tecidos, como, por exemplo, uma compressão ali daqueles vasos hepáticos e vai causar hipertensão portal. Resumidamente, da importância da patogenia está ali. São os granulomas causados pelos ovos de Stomamassone. Lógico que a gente tem outras patogenias que a gente vai discutir mais à frente. Bom, a esquistossomose, né, ela ocorre principalmente aí na África, praticamente todo o continente africano, né, e chegou no Brasil pelas migrações dos escravos, e chegou aqui principalmente na região Nordeste, aqui Alagoas, Pernambuco, e depois foi espalhando para algumas regiões do Brasil. Hoje, segundo a OMS, né, aí mais de 200 milhões de pessoas estão infectadas, dessas 120 são assintomáticas, né, então tem essas pessoas que não têm nenhum sintoma clínico, mas libera ovos no ambiente para contaminar o ambiente e infectar novos hospedeiros, né, e 20 milhões está com a doença severa, está naquela fase crítica da doença.
Então, no Brasil, como que acontece tudo isso? Após chegar no Brasil, chegou praticamente nessa região aqui do Nordeste, e hoje ainda é endêmica, né? Alagoas, aí, Sergipe, Pernambuco, e dessa região começou a migrar para outras regiões do Brasil, a outros estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul do país, e isso está relacionado ao quê também? As migrações humanas, né? Naquela época da década de 90, a gente tinha as migrações para construções de estrada, ou até mesmo econômica, né, para o êxodo rural. Então, essas migrações ajudou muito a espalhar a esquistossomose. Até uma coisa interessante aqui, né? A esquistossomose, ela depende de um outro fator, que é o seu hospedeiro intermediário. Então, não era só a gente chegar no Brasil, olha, ótimo, estamos no Brasil, vamos espalhar. Não, ela tinha que ter aqui também o seu hospedeiro intermediário. Um hospedeiro que ela possa se multiplicar e que possa seguir o ciclo normal da doença. Então, quando chegou no Brasil, ela encontrou, né, os caramujos do gênero Bionfalaria para ser seus hospedeiros intermediários, e então aí ela fechou o seu ciclo. E se você observar bem, se vocês observarem bem, essa distribuição que eu estou mostrando para vocês aqui correlaciona hoje com a distribuição do hospedeiro intermediário, dos caramujos. Então, tem regiões, por exemplo, que esse mapa aqui, lógico, é um mapa que ainda está um pouco desatualizado, mas nós temos regiões aqui que tem bionfalaria, como no Acre, no meio da Amazônia, aqui mais para o Centro-Oeste, que a gente ainda, né, não tem como área de transmissão, de forte transmissão de esquistossomose, né, mas que pode acontecer porque nós temos os vetores lá. Esses mapas também aqui, lembrando para vocês que quando se fala de doenças parasitárias, né, esses mapas ficam muito desatualizados, não tem muitos estudos em cima para poder melhorar esses mapas, né? Bom, então a esquistossomose ela está intimamente relacionada com o seu hospedeiro intermediário para sua distribuição no Brasil, isso é muito claro. Então, só para mostrar rapidamente para vocês os estados que a gente tem aqui, a porcentagem de casos de esquistossomose humana, né? Aí os vencedores, Pernambuco, Alagoas e Sergipe mesmo, temos ainda Bahia, Minas Gerais também tem subido muito, Espírito Santo tem bastante casos também, né? O Maranhão está aqui em torno de 4%, tem estudo que coloca 3,5%, mas essas são as regiões aqui de transmissão com alguns focos localizados de esquistossomose. Esses são os estágios evolutivos do agente. Então, nós temos um ovo. Esse ovo é um ovo... ele tem uma parte mais larga no final e mais estreita na ponta. Então, ele é ovalado mesmo. E no final dele tem uma espícula também, né, que é característico do ovo. Para diagnóstico, é muito fácil para a gente identificar um ovo de esquistossoma, porque tem esse espinho no final, né? Aqui dentro vocês estão vendo já uma larva, isso aqui é o miracídio, né, já formado, então a gente chama de ovo larvado. Aqui a larva miracídio, ela tem várias características aqui internas, que eu não vou entrar em detalhes, porque é um resumo rápido que a gente tem que falar aqui, né? Mas ela tem esses cílios aqui, então é totalmente ciliado, isso aqui é importante, porque esse estágio aqui vai estar na água, então esses cílios é para poder nadar e encontrar o caramujo, então esse é o jeitão da larva miracídio. O miracídio vai passar para a larva cercária, é essa larva aqui que acaba penetrando na pele do homem e causando a infecção. Tá? Aqui o adulto, então aqui nós temos um macho, grande, aqui robusto, aqui um canal ginecóforo, e nós temos a fêmea dentro do canal ginecóforo. Tá? Bem rapidamente aqui, só para mostrar para vocês como que é um ovo imaturo, então a gente não consegue ver o miracídio dentro do ovo, esse ovo aqui não é um ovo larvado, isso aqui é o ovo que eu mostrei para vocês anteriormente, um ovo com a larva em seu interior. Tá? Então eles são pequenos, em torno de 150 micrômetros, né? Oval, como eu falei, tem esse espículo que é característico para a taxonomia, uma característica que é indicada para identificar o ovo de esquistossoma, né? É muito fácil de ver. E esses ovos eles são colocados onde? Lá nas veias mesenteres. Então, quando
o macho e a fêmea acasalam, né, ali na veia porta, a fêmea migra lá para as veias mesentéricas, principalmente ali no reto, sigmoide, naquela região da mucosa do intestino, e ela lança milhares de ovos ali. Então, esses ovos são colocados ali nas veias mesentéricas. Mas como vai parar no fígado? Aí a gente vai falar um pouco mais à frente como que isso acontece, tá? Porque dali, pela via sistêmica, pela circulação, eles vão para vários órgãos, inclusive o fígado, principalmente. Tá? Bom, a casca do ovo, aqui, a casca dupla e fina que fala, né? Mas geralmente ovos que ficam expostos ao ambiente, ela tem uma proteção maior porque vai estar exposto ao ambiente, a temperatura, vai ter dentro da água também, mas ela tem uma casca fina, dupla e fina, diferente de ovos, como por exemplo de ascaris, que a gente tem uma casca muito mais grossa, muito mais protegida, porque ele vai estar muito mais exposto a condições inóspitas, porque ele não vai estar um meio tão úmido, né? No caso de xistossoma, eles vão estar na água, então essa dupla camada aí, ela não precisa ser tão grossa, não, porque ela não vai perder tanta água assim, mas ela precisa se proteger para não entrar muita água também, né? Bom, essa é a cercária, então a cercária tem essa parte anterior aqui que vai virar o esquistossômulo, que vai migrar pelo sistema circulação sanguínea do homem, e tem essa cauda aqui bifurcada que é para nadar até encontrar o hospedeiro, né, no caso do homem, para poder infectar. Então, tem algumas partes importantes aqui. Tem uma ventosa oral e uma ventosa ventral, que é importante para se fixar lá na pele do hospedeiro, e tem uma glândula de penetração, que a gente chama de GP, que é rica em proteases para quê? Para poder digerir a pele do homem ali, ou do hospedeiro, para poder penetrar e ganhar a corrente sanguínea. Quando ela penetra na pele, ela perde essa cauda aqui e se transforma em esquistossoma, que vai migrar aí pela circulação sanguínea ou linfática, né? Pode ser pela linfática também, mas pela circulação sanguínea, aí vai coração, pulmão, e fígado, e ali vai gerar os adultos, que a gente vai conversar melhor no ciclo, tá? Os adultos são pequenos, geralmente o macho é menor, em torno de 1 centímetro macho, a fêmea é 1,5 centímetros, né? O macho tem uma cor esbranquiçada, enquanto que a fêmea tem uma cor mais escura, né? Então já é uma diferença taxonômica para identificar macho e fêmea. Mas, de qualquer forma, o macho é muito maior, é muito fácil de identificar, e ele tem essa porção anterior aqui bem robusta, com as duas ventosas, então não tem como a gente confundir macho e fêmea, né? Se vocês repararem bem, a gente está falando de um verme que ele é tremátoda, né? Então, tremátodos são os vermes o quê? Vermes achatados, em forma de folha. Mas nesse caso aqui, a gente tem um verme tremátoda que ele é cilíndrico, né? É diferente, é uma exceção. Então, o estossoma é uma exceção em tremátoda, eles não são achatados, eles possuem o corpo cilíndrico, diferente do outro tremátodo, tá bom? Então, essa região aqui é o ginecófilo, o canal ginecófilo que eu falei para vocês, e assim que ocorre a cópula, a fêmea entra nesse canal aqui e o macho joga ali os seus espermatozoides, banha a fêmea de espermatozoides e acaba fecundando a fêmea. Dessa forma que ocorre a fecundação dos vermes, tá? Tá, então onde eu vou encontrar esses adultos no homem, né? Principalmente aqui no sistema porta, né? Principalmente não, exclusivamente aqui no sistema porta, na veia porta, né? Eles vão acasalar por aqui e a fêmea, depois que ela tiver fecundada, ela vai migrar aqui para as veias mesentéricas e é nessa região aqui, principalmente sigmoide, reto, que ela vai colocar os seus ovos, tá? Então, os esquistossômulos, quando eles chegam no fígado, né? Eles passam para a forma adulta, vai passar para macho e fêmea. O macho e fêmea, os machos e as fêmeas vão acasalar, vai migrar aqui para a veia porta, e da veia porta a fêmea, após ser fecundada, ela migra lá para veia, para as veias mesentéricas, para colocar os seus ovos ali na região sigmoide reto. Aqui uma foto para vocês, né? Dessas veias mesentéricas com adulto dentro, aqui dá para vocês ver bem escurinho aqui uma fêmea, ó, bem dentro da veia. Aqui também acho que tem um casal, é um casal aqui, uma fêmea e aqui um macho, tá? Então eles são bem pequenininhos, mas dá para fazer um diagnóstico vendo esses adultos aí
uma histopatologia, uma coisa desse tipo assim, tá? Então, como ocorre a transmissão? A transmissão é quando pessoas entram em águas, em regiões alagadas, contaminadas com fezes humanas, né, de pessoas que estão infectadas com esquistossomose, e ali vai ter milhares de cercárias, então as pessoas acabam se infectando quando entram nessas áreas de água que não são tratadas, né, águas que são contaminadas. Geralmente as cercárias, né, elas penetram mais na região de pés e pernas, né, e gosta muito do momento de temperatura alta e luz solar. A cercária gosta muito desse tempo de alta luminosidade. Então, ela costuma sair dos caramujos em torno de 9 a 10 da manhã, aí tem uma sobrevida rápida, né, em questão de horas, mas principalmente nesse tempo de maior luminosidade. É onde as pessoas vão estar banhando também, aí pode ocorrer a infecção, né? Existe também estudos falando que a ingestão de água com cercárias pode ocorrer também a infecção, né? Algumas vão ser destruídas no estômago e outras vão entrar na mucosa aí da boca, até na mucosa digestiva também, tá? Mas pode ocorrer também dessa forma. Seria talvez uma via oral, vamos dizer assim, né? Bom, esse é o ciclo do Schistossoma soni, tá? Vamos começar por aqui. Vamos supor, então, que uma pessoa que esteja infectada com esquistossomose ou Schistossoma soni, e ela vai defecar na beira de um lago, na beira de um rio, né? Na beira desse rio, lógico, tem que ter também o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Quando ela defeca ali naquela área, né, que ela lança milhares de ovos, né, que está o ovo de esquistossoma, esses ovos são liberados nas fezes, e é bom vocês gravarem bem que de 100% de ovos que estão ali nas veias mesentéricas, que estão partindo para a luz intestinal, 30% que vai acabar atingindo as fezes sendo liberados. Os outros 70%, 80% vão migrar pela circulação e vai parar ali em outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, que vai levar as patogenias graves de esquistossomose, tá? Então, aqueles que vão para o ambiente, né, quando o homem defeca na beira do rio, ou até mesmo dentro do rio, esses ovos vão ganhar água, né, e vai liberar, vai transformar, né, formar a larva miracídio dentro dele, vai liberar esses miracídios e o miracídio vai procurar o seu hospedeiro intermediário. Existem estudos, né, que falam que o hospedeiro intermediário, no caso da biofalária, eles liberam algumas substâncias químicas que orientam a chegada desses miracídios. Vocês fiquem pensando, né? De repente, tá lá, o ovo está com miracídio, eclode, a larvinha miracídio, ela cai na água, mas o caramujo está lá do outro lado. Então, como que ela vai achar esse caramujo? Então, já existem estudos falando que esses caramujos liberam substâncias químicas que orientam a chegada desses miracídios. O miracídio, quando ele chega no caramujo, né, ele penetra pela pele, ali, pelo músculo do caramujo, e lá dentro ele vai ter várias transformações fisiológicas e morfológicas, vai se transformar em umas estruturas chamadas de esporocitos, como estão aqui, a esporocisto 1, esporocisto 2, e esses esporocitos que vão formar centenas de cercárias, tá? Então, quando já tiver prontas as cercárias lá, tudo formadinhas, aí vai chegar naquele horário de 9 a 10 da manhã, um horário bem ensolarado, essas cercárias elas vão abandonar o caramujo, vai cair ali na água e vai esperar um hospedeiro chegar, um homem, por exemplo, para poder penetrar. Quando o homem entra na água, né, essas cercárias elas vão fixar com suas ventosas na pele do homem e ali com aquelas proteases vai furar, tentar digerir a pele do homem, vai ganhar corrente sanguínea e vai seguir para outros órgãos. Só que um ponto antes. Quando a cercária está penetrando na pele, ela perde essa cauda, já falei para vocês, e ela deixa de ser cercária. Somente essa parte que vai circular pelo homem, que aí passa a se chamar de esquistossômulos, tá? Então, os esquistossômulos, tanto por circulação sanguínea ou até via linfática, né, ele pode circular e atingir os seus órgãos de preferência. Então, por circulação, por via sanguínea, ele vai atingir o coração,
pulmão, fígado, e lá no fígado ele vai se transformar na forma adulta, tá? Então é basicamente isso aqui. Após a penetração, ele vai disseminar pelo sangue, vai chegar até o fígado, e no fígado os esquistossomos vão transformar na forma adulta, macho e fêmea. Esses macho e fêmea lá no fígado vão acasalar e vão migrar para onde? Lá para a veia porta, como eu mostrei para vocês, tá? E na veia porta vai ocorrer o acasalamento, vai fecundar a fêmea, e a fêmea vai migrar lá para as veias mesentéricas para poder liberar os seus ovos. Bom? Deixa eu dar... Estou tentando ser rápido aqui, porque eu acho que são só 20 minutos, né, que me deram aí. Bom, a patogenia e a sintomatologia depende de alguns fatores. Primeiro, o estágio do parasito, se é larva, adulto ou ovo, principalmente o ovo, aí é onde a patogenia é mais importante, né? A carga parasitária adquirida, o estado nutricional do hospedeiro e a imunidade. Os imunodeprimidos e imunossuprimidos aí têm um grande problema também com a estossomose, como qualquer outra parasitose infecto-parasitária, né? Bom, para cada estágio tem um tipo de patogenia importante, né? O adulto ele consegue causar perda de peso, anemia, apatia, cansaço, pressão do fluxo sanguíneo também no sistema porta, porque esses adultos podem morrer ali também na veia porta e causar ali também uma pressão, né? Os ovos, que é o mais importante pela formação dos granulomas, aí no fígado, baço, intestino. Então, você vai ter, dependendo da fase, na fase aguda, por exemplo, você vai ter uma alta leucocitose, migração de leucócito muito intensa, né? Pressão do fluxo sanguíneo, formação de varizes e a famosa barriga d'água. Então, o ovo é o mais importante por causa dos granulomas que ele acaba formando, né? Nos órgãos do homem. É o mais importante para a patogenia. Aí. As cercárias é principalmente pela dermatite cercariana, que é edematosa, eritematosa, coceiras que não param, não é? A pessoa é intermitente, o tempo inteiro a pessoa está coçando. Eu lembro que em Pirassununga eu entrei também no Rio e passei por uma situação dessa, até hoje eu tenho dúvida, nunca fiz uma procura para ver sobre estossomose, mas tem uma região de São Paulo que é área de transmissão, e eu entrei uma vez num lago lá para procurar uns carrapatos de capivara, e eu saí com uma dermatite que durou em torno de 24 horas por aí, 24, passou um pouquinho mais, mas eu fiquei encucado. Então, essa dermatite, ela dura em torno de 24 horas. Por isso que a pessoa com estossomose, dificilmente você encontra ela na fase de dermatite, porque ela já passou por isso, então você vai pegar lá mais à frente, né? Os esquistossômulos, né, eles causam lesões na passagem pelo pulmão, então a pessoa pode ter febre, tosse, pode ter hepatosplenomegalia também, pela passagem pelos órgãos que ele vai ter no fígado ou no baço, dependendo como ele vai atingir pela circulação, mas principalmente hepatomegalia, que é onde ele vai estar ali no fígado, né? Linfadenia, pela sua circulação ali pelos órgãos linfáticos também, hipertrofia de gânglios. Então, todos os estágios vai causar um tipo de patogenia. Mas o mais importante são os granulomas dos ovos. Aqui uma foto de dermatite cercariana, né? E, como eu falei, dura em torno de 24 horas. Então, fica essas... como se fossem picadas de mosquito ou de carrapato. Então, cada pontinho desse aqui provavelmente foi uma cercária que penetrou ou tentou penetrar, né? Então, a pessoa foi altamente atacada por cercárias aí. Então, ela vai ter essa reação eritematosa, né? Que muita coceira. E você pode ver aqui que cada pontinho desse aqui... não sei se alguém já foi atacado com larva de carrapato, é quase que igual larva de carrapato. Você vê cada regiãozinha dessa aqui com eritematoso e edematoso também. Né? Bom, eu queria agora explicar para vocês rapidamente a questão dos granulomas, que isso aqui é importante para a patogenia, como eu falei, é a parte mais importante da patogenia. Né? Na fase aguda, se a gente olhar aqui, quando o ovo ele não é expelido para o ambiente junto com as fezes, e ele volta, por exemplo, para o fígado, lá para o sistema hepático, está lá no fígado,
Esse ovo, quando ele está viável ainda com a larva, ele está liberando inúmeros antígenos, essa larva está liberando. Quando ele libera esse monte de antígeno, existe o que aqui? Não sei se vocês podem reparar, olha a quantidade que nós temos de leucócito aqui. Principalmente eosinófilos, né? Isso aqui é na fase aguda. Então, na fase aguda, a gente tem essa quantidade de leucócito enorme, né? Principalmente eosinófilo. Então, você vai ter uma eosinofilia também muito alta, né? A leucocitose, e vai ter uma eosinofilia muito alta. Isso na fase aguda. Então, está havendo um ataque aqui desse ovo para tentar destruir esse ovo, destruir essa larva. Quando percebe que não consegue destruir essa larva, né? Essa larva vai ficar viva por um tempo, então ela morre também e deixa de liberar antígenos, né? E aí você já tem uma atenuação do sistema imune. Ele já para de ser tão efetivo, até porque não está tendo mais liberação de antígeno também, e essa área vai começar a fibrosar, né? Vai ter uma migração aqui de fibroblastos, migração de colágenos, e vai formar em volta desse ovo uma área fibrosada, uma área grande, fibrosada bem grande, em torno de 100 ou 80 vezes maior que o ovo. Então, isso para um único ovo. Vocês imaginam centenas de ovos lá no fígado formando áreas fibrosadas em sua volta. Então, quando chega na fase crônica, né, a resposta imune já não é tão intensa. A resposta imune ela é muito mais intensa na fase aguda. Tá bom? Isso vale também para a forma intestinal, só que na forma intestinal os ovos são atacados, né, também pelos leucócitos, pelo sistema de defesa, mas alguns conseguem escapar e ser liberados para as fezes. Tá? Então, nem todos os ovos vão ser liberados para a luz intestinal. Tá bom? Uma parte deles, em torno de 20% a 30%. Tá? Ainda na fase aguda, o paciente pode causar morte do paciente, citossoma, né, citossomose, ou ele pode evoluir para a fase crônica. Tá? Na fase aguda, a gente é incluído essa dermatite cercariana, também a migração dos esquistossomos, como a febre e tosse e linfadenia. Nós temos uma fase de pré-postura, que é aquela fase onde os adultos estão presentes, mas ainda não colocaram os ovos, que é em torno de 40 dias. Então, os adultos só vão colocar ovos a partir a partir de 40 dias. Então, se uma pessoa estiver com suspeita de esquistossomose e você fizer o exame de fezes antes de 40 dias, você não vai encontrar ovos nas fezes dele. Então, tem essa fase de pré-postura, mas na fase de pré-postura, você ainda tem alguns sintomas, como mal-estar, febre, tosse, por causa dos esquistossomos que viajaram ali pelo pulmão, né? Pode ter uma hepatite aguda, tem esquistossomos lá no fígado, tem adultos no fígado também, né? Mas, como eu falei, você não vai encontrar ovos nas fezes nessa fase de pré-postura, tá bom? É negativo nesse tempo aí. O que pode acontecer nessa fase é ter uma eosinofilia alta. Aí, de repente, um hemograma pode ajudar aí nessa fase de pré-postura, se você tiver com suspeita, tá? Na fase de postura, aí, os adultos já colocaram os ovos, né? Vai ocorrer essa disseminação dos ovos, vai ter a formação dos granulomas, tanto ali na submucosa do intestino quanto lá no fígado, febre, vômitos, diarreia, perda de peso e hepatoesplenomegalia, porque esses ovos também, né, pela veia esplênica, vai atingir também o baço, e a gente pode ter um problema também com o baço e com o fígado, que seria o aumento do baço e aumento do fígado, devido a esses granulomas e a pressão portal, tá? A dermatite secariana que eu já mostrei para vocês. Aqui um corte histológico de um granuloma, então vocês conseguem ver aqui um ovo no centro, e aqui é uma quantidade imensa de leucócitos, né? Na verdade, eu acho que essa foto aqui já está passando para a fase crônica, que você consegue ver algumas áreas fibrosadas já aqui nessa região também, mas aqui é um granuloma típico para vocês verem como é que você consegue ver no corte histológico, tá? Então, eu falei um pouco da fase aguda, eu entrando na fase crônica para vocês, eu repeti essa foto aqui justamente para vocês verem que, olha, nós não temos na fase crônica um ataque do sistema imune tão forte quanto a gente vê na fase aguda. Então, a gente vai encontrar o que na fase crônica? Os granulomas já fibrosados. É aqui que a gente vai ter, então, um problema
com a pressão portal, tá? Porque a gente vai ter aquele número de ovos granulomatosos já fibrosados e vai ter aquela pressão nos vasos hepáticos, por exemplo, e vai ter aquela pressão enorme intraportal, bom? Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui. No intestino, né, a gente, essa foto aqui tem, cada pontinho desse aqui é um granuloma, para vocês observarem bem, né? Então, no intestino, na fase crônica, a gente vai ter apenas uns problemas de peristaltismo, problema de evacuação, diarreia, dor abdominal, né? Então, não é tão grave assim como a gente vai ver na questão de hepatoesplênica, por exemplo, tá? Mas a forma intestinal dá complicações para o paciente e aí a gente tem que identificar logo a doença e tentar entrar com o tratamento. Mas, no geral, ela é benigna, né? Dificilmente leva o paciente à morte e, no máximo, aí, problemas realmente de funcionamento do órgão, que vai funcionar normal. Então, a forma mais grave é a forma hepática, né, que são os granulomas que a gente encontra lá no fígado. Então, a gente vai ter um fígado aumentado, vai ter essa hipertensão portal, que vai acontecer devido aos granulomas, né? A pessoa pode sentir dor na palpação ali na região do fígado, e tudo isso causado por esses granulomas fibrosados que vão estar espalhados pelo fígado, né? Na forma esplênica, a gente vai ter também aí o problema no baço. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Tá. Então, tem cansaço, dor, pode ter anemia, o baço também é aumentado, aí a gente tem a esplenomegalia. Na verdade, a patogenia que vai aparecer vai ser a hepatoesplenomegalia, porque a gente vai ter ovos, os granulomas nos dois órgãos aí, e causando o aumento do baço e do fígado ao mesmo tempo, tá? Aqui é uma foto de uma criança com hepatoesplenomegalia, né? Então, o fígado aumentado, o baço também bastante aumentado. Provavelmente aqui também tenha líquido no seu peritônio, né? Causando a barriga d'água, o ascite. Aqui uma foto de como que esses granulomas causam essa pressão portal, né? Pode ver que ao redor aqui desses ramos intrahepáticos aqui da veia porta, isso aqui tudo está fibrosado por causa dos ovos, dos granulomas. Então, vai haver uma constrição desse vaso aqui e vai aumentar lá aquela pressão portal que a gente discutiu anteriormente, tá? Então, no fígado, você vai ter praticamente em quase todos os ramos intrahepáticos, vocês vão ter essas áreas fibrosadas ao redor dela, tá? Uma outra complicação que vai acontecer seria a hepatoesplênica compensada, né? Porque essa hipertensão portal vai fazer com que outros meios de compensar essa hipertensão aconteçam, como varizes abdominais, esofágicas e até mesmo hepáticas, as periféricas hepáticas, né? Aqui tem uma foto aqui, ó, de uma varize esofágica, para vocês verem, né? Aqui as varizes abdominais, isso tudo para compensar essa pressão portal que está acontecendo ali no fígado, ali na veia porta, né? Então, para compensar tudo isso, essa circulação vai ficar muito, vamos dizer assim, muito congestionada para poder compensar tudo isso aí. E o que vai acontecer também? Esses vasos, né, eles vão acabar aumentando a sua permeabilidade, vai ficar hipermeável, né, hipermeabilidade elevada, e vai causar um extravasamento de líquido no peritônio. É esse extravasamento de líquido que vai fazer com que a pessoa tenha a barriga d'água, a ascite, porque vai acumular líquido ali saindo do sistema vascular e a pessoa vai ter essa barriga enorme, como está aqui, né? Mesmo que ele tenha aqui essas veias abdominais aí para poder ajudar a compensar aquela pressão porta que está acontecendo, né? Mesmo assim, ainda tem um extravasamento de líquido para o peritônio e acabou ocorrendo a barriga d'água e a ascite.
Os diagnósticos tem várias formas de fazer, mas no clínico, né, tanto aguda e crônica, é importante você juntar com a epidemiologia da doença, né, a origem do paciente, se ele costuma tomar banho em rios ou tomar água de rio, né, onde tem dejetos de pessoas ou tem esgoto. Então, tudo isso faz parte também do exame clínico. Tá? O laboratorial seria o encontro de ovos nas fezes, mas lembrando que antes de 40 dias vocês não vão encontrar ovos nas fezes. Provavelmente depois dos 40, 50, 60 dias, vocês vão encontrar no exame parasitológico direto. Aí pode fazer a tamização, ou CAT-CAT, que é bastante usado, é bom que é quantitativo, você consegue contar quantos ovos por grama de fezes, né? A sedimentação espontânea, como é um ovo pesado, ele vai ficar no fundo e a gente consegue coletar esses ovos. Ou biópsia retal hepática, porque biópsia retal hepática? Porque nos tecidos, o que tem lá? Tem os granulomas. Então, pela biópsia, a gente pode pegar os granulomas e tentar fazer o diagnóstico, montar uma lâmina, fazer um corte histológico, coisa desse tipo, tá? Também tem os exames indiretos, que seria o sorológico ou molecular, ou o diagnóstico por imagem, né? No caso da ultrassonografia. Mas o PCR, eu sempre falo para vocês que o PCR é um exame caro, nem todo mundo consegue fazer, mas é bastante específico. E no sorológico nós temos reação intradérmica, ELISA, RIF, e é muito importante não só para diagnóstico, mas como para inquéritos epidemiológicos também. São importantes esses diagnósticos indiretos, tá? Bom, aí para fechar a profilaxia para vocês, algumas coisas aqui bem gerais, né, como educação sanitária, tanto para criança quanto para adultos, trabalho de conscientização com comunidades, principalmente em periferias, onde não tem água tratada, não tem esgoto, né, sistema de esgoto, tratamento periódico de população que vai estar em risco, né, ou larga escala, ou em grupos selecionados, mas é importante o tratamento para a pessoa não ficar eliminando ovos e contaminando o ambiente, contaminando essas áreas aí que não tem tratamento ainda, né? Melhoramento de serviço de saúde pública, de extrema importância também, principalmente para diagnóstico e também no controle dos vetores ou dos hospedeiros intermediários, né? Saneamento básico, a gente não precisa nem falar, né? Praticamente todas as doenças que são transmitidas aí, causadas por euminto, saneamento básico é de extrema importância. E o controle do hospedeiro intermediário, ou vetor, que é o molusco. Então, se você está numa área e você elimina o hospedeiro intermediário, você praticamente elimina a doença, porque toda aquela fase de miracídio até cercária não vai acontecer, então você não vai ter a doença, tá bom? Ainda tem um tratamento aqui para fechar para vocês, que eu coloquei. Então, o indicado é o Praziquantel, tá, gente? É o que a gente tem mais aí no mercado para utilizar, é o mais utilizado. Chega aí uma cura acima de 70%. A oxaminiquina tem uma taxa de cura alta, mas no Brasil eu não sei como é que está a situação dele para utilizar. Mas o indicado é o Praziquantel, tá bom? Então, ele tem efeitos leves e transitórios e só tem contraindicação aí para grávida, tá? Lembrando para vocês que aquelas fibroses lá, elas são difíceis de eliminar, são praticamente irreversíveis, né? A gente o praziquantel vai atuar principalmente em cima dos vermes adultos, para eliminar o verme adulto, tá? Para você controlar e dar o diagnóstico de que o paciente realmente chegou à cura, é preciso você fazer aí, no mínimo, 3 exames de fezes após esse tratamento aí, tá? Então, se 3 exames de fezes for negativo após 4 meses de tratamento, é que o medicamento deu certo, o tratamento deu certo e o paciente está curado. Antes disso, 1 mês, 2 meses, ainda é duvidoso. É bom esperar em torno de 3, 4 meses, tá bom? Bom, e aí eu finalizo para vocês essa que era para ser breve, eu acho que não foi. Eu tentei correr aí, até me atropelei.
Eu peço desculpa porque, de fato, eu não estou acostumado de dar uma aula em 20 minutos. Eu tentei, me atropelei algumas vezes, porque é muito, muito pouco para falar de citossomose. Tem que falar 1h30. Não, tudo certo, foi ótima a explanação. Agora a gente vai iniciar o nosso momento de roda de conversa, tirando algumas dúvidas do pessoal do chat. Então, boa noite. Boa noite, professor. Me apresentar, sou a professora Maria do Carmo. Gostaria que lá... Tudo bem. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Foi excelente a sua, mesmo que bem resumida, mas foi excelente a sua apresentação, porque dentro desse módulo em que os alunos estão desenvolvendo, a importância é justamente assim, sensibilizá-los, né, para essas questões que são principalmente de importância em saúde pública. Eles estão, nesse momento, no 3º período do curso, e eles estão dentro de um módulo que um dos objetivos é despertar para essa relação agente hospedeiro, meio ambiente, e mudar também o processo formativo dos alunos de medicina, que, na grande maioria das vezes, vinham sendo focados só em doença, tratamento, esquecendo, né, essa relação do homem com o meio ambiente. Isso aí você trouxe bem claro. E eu fiquei com várias indagações, porque quando eu era aluna de medicina, nós víamos muito aí no Hospital Geral os pacientes já numa fase mais tardia, né? Nessa fase mais já com hipertensão portal, ascite, e a maioria eram pacientes da Baixada. E a gente vê que a doença continua da mesma forma, esses pacientes só não vêm mais para São Luís, eles ficam lá. E na sua experiência, houve alguma mudança do ponto de vista de medidas de saúde pública, medidas de prevenção, orientação? A prevalência continua a mesma, não teve nenhuma melhora? Porque eu vejo que é um parasita difícil, né, de ser erradicado. E a minha curiosidade é assim, se não existisse, né, o caramujo, esse ciclo aí, ele ficaria interrompido. Eliminava ele. Eliminado. Qual a dificuldade de se fazer um trabalho desse mapeando? É muito difícil para tentar erradicar, tirar esses caramujos aí, ou eles se proliferam muito rapidamente? Então, eu sempre falo na parasitologia que quando tem vetores, quando tem hospedeiro intermediário e está no meio silvestre, está no meio ambiente, as coisas dificultam muito para controle, né? Porque você controlar um hospedeiro intermediário que ele vive em uma área doméstica, periurbana, urbana ou silvestre, é difícil porque você envolve inúmeros fatores e vai envolver inúmeras entidades, né? Não é só o pessoal da saúde pública, você tem que envolver pessoas que trabalham com o ambiente também, você tem que envolver comunidade. Então, isso é muito complicado de fazer, para fazer esse tipo de controle quando envolve o hospedeiro intermediário. Eu acho que nesse caso dos caramujos, né? Eu, se não me engano, acho que São Paulo teve um estudo desse tipo para poder controlar os caramujos numa região para ver se baixava uns casos de excitossomose. Ou foi São Paulo ou foi Minas. Agora, você me fez essa pergunta, eu podia ter trago esse trabalho. Eu posso depois achar e enviar para o pessoal. Que tem os molulucidas, né, para poder utilizar, mas mesmo assim não é tão efetivo, não. Agora, a excitossomose é uma doença negligenciada, né? Então você já não tem. Se você monta hoje um projeto de amplo espectro para poder controlar o hospedeiro intermediário, eu acho difícil você vai ganhar um bom dinheiro para fazer isso. Então já complica tudo. Quando a gente trabalha com doenças negligenciadas, como a leishmaniose, como outras, e envolve vetores de hospedeiro intermediário, a gente ainda tem que trabalhar com aquela coisa do coração e da paixão, porque se você não tem dinheiro para poder trabalhar, então por isso que talvez esses controles, eles ficam, às vezes, no meio do caminho, uns seguem, outros param, e não são tão efetivos, né?
Mas eu acredito que as medidas tomadas hoje para controlar a estossomose ainda são medidas que estão paradas, estão negligenciadas como a doença é. Para mim, tem que ter um trabalho mais efetivo. E, sinceramente, depois da Covid, eu tenho até medo, né? Porque tanta coisa ficou negligenciada com a Covid. Se vocês entrarem hoje no Sinan, vocês vão olhar lá que um monte de doença em 2020, 2021, não teve notificação. Um monte de doença, né? Porque ficou todo mundo focado no Covid. E, sei lá, eu acho que talvez... eu não trabalho com estossoma, né? Eu trabalho com artrópodes, embora seja parasitologista, mas da mesma forma que as doenças transmitidas por artrópodes, eu acho que tem que ter aí, depois dessa pandemia, um congresso, sei lá, um simpósio, para poder discutir, né, que essas doenças vão ficar mais negligenciadas ainda. Né? Justamente. Obrigada, professor. Eu fiquei com uma curiosidade. E quando você falou que entrou lá na água, ficou preocupado de ter se contaminado, porque sabia que ali era talvez contaminado. A gente, neste caso aí, não seria, já que na hora que se tem ovos nas fezes, possivelmente já está numa fase hepatointestinal, não é isso? E aí não seria melhor tomar logo, se fosse tomar o medicamento logo aí, tem alguma ação? Olha, sinceramente, assim, eu trabalhei em vários lugares do Brasil com parasitas, principalmente de silvestre, né? Então, trabalhei no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, e esses campos que eu ia muito para comunidades de interior, assim, aquelas comunidades bem de interior mesmo, que a pessoa é na latrinazinha lá, que ela defeca, ou na beira do rio mesmo, assim. E eu confesso que, nossa, eu já passei por tanto lugar alagado, assim, aí me vinha na cabeça, assim, eu falava, meu Deus do céu, eu conheço, sei que é possível, por que eu estou fazendo isso? Então, lá em Pirassununga, eu não sabia que era uma área de transmissão em Pirassununga, né? A gente estava trabalhando com febre maculosa, que é uma doença transmitida por carrapatos, que é muito letal em São Paulo. Aí, na hora lá, alguém falou assim, olha, a gente tem que atravessar era como se fosse um córregozinho, assim, com uma água não tão corrente, para a gente poder pegar o animal que está do outro lado. Eu falei, vamos, então, não preocupa não, passa aí. Depois que eu passei, eu acho que era mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, assim, deu 40 minutos, eu senti essa dermatite muito forte mesmo, mas era uma coisa assim surreal. E aí eu comecei a jogar álcool, para ver se passava, né? Então veio na minha mente sobre estossomose. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu peguei e fui pegar o livro de um pessoal da região lá para eu poder ver sobre essas doenças que tinham por lá. E tinha casos de estossomose em Pirassununga, né? E Pirassununga está numa área de transmissão, se eu não me engano. Aí que eu desesperei. Eu falei, eu acho que passou por mim aí. Eu vou esperar primeiro chegar aí a forma hepatosplênica, depois eu tomo remédio. Mas eu acho que não aconteceu nada demais, não. Deve ter sido outra coisa. Alguma alergia de água suja. Obrigada, professor. Mas não façam isso. Eu estou falando aqui brincando só para descontrair, viu, gente? Mas nunca façam isso. Tome cuidado com esses locais duvidosos. Porque eu não tinha opção. Eu tinha que atravessar mesmo. E a gente não tinha roupa de proteção. Tem uma roupa que se usa, que acho que é uma roupa de plástico, que ela vem até aqui assim, mais ou menos no pescoço, você consegue atravessar lá, mas é tranquilo. Professor, uma dúvida que a gente poderia ter também em relação a... O senhor focou bastante em falar que a esquistossomose é uma doença negligenciada, né? E o senhor acha que isso se dá por conta de ser uma doença bem mais comum em áreas pobres? Seria por conta disso? Exatamente por isso. As políticas públicas, elas não se preocupam com as parasitoses que ocorrem na periferia, porque isso não dá volta. Você é novo, não deve ter escutado isso. Eu que sou mais velho, na minha época a gente escutava assim, olha, mas por que o fulano de tal não fez esgoto? Porque esgoto não dá volta. Isso era antigo, eu escutava isso
muito antigamente, né? Então, essas áreas de periferia, né, as políticas públicas não trabalham com as parasitoses, estão preocupadas com outras coisas. Então, por isso que ficam negligenciadas, né? Agora, por exemplo, nós temos, olha só que curioso, não tem nada a ver com estossomose, mas ajuda nesse pensamento nosso. Existe uma doença chamada doença de Lyme. Não sei se vocês já escutaram sobre a doença de Lyme. A doença de Lyme é transmitida por carrapato nos Estados Unidos, no Brasil ainda é duvidosa, e ocorria muito em zona rural, em pessoas que iam para parque, essa coisa toda. Recentemente, quem pegou a doença de Lyme? Avril Lavigne e aquele Justin Bieber, uma coisa assim, né? Não sei quem é, mas é um cara famoso aí que canta, se eu não me engano. A doença tomou proporções, né? Então, a doença tomou proporções. Hoje já tem inúmeras pesquisas, ganharam dinheiro para trabalhar, inclusive ele está patrocinando pesquisa nos Estados Unidos. Então, quando a doença chega numa classe mais alta, chega na área urbana, aí eles começam a preocupar. Mas enquanto ela é de periferia, essa região tropical que a gente pega, que pega aí a América Central, Brasil, África, são regiões de doenças negligenciadas, né? São as regiões mais pobres. Então, é justamente por isso mesmo, Felipe. Seu áudio está fechado aí, professor. E esses caramujos africanos invasores aí desejados, né, que estão agora se disseminando em São Luís, além dessas doenças que eles relatam que é a encefalite eosinofílica e tal, daqui da secreção, também, não pode ser começar também esses caramujos servirem aí de hospedeiro intermediário? Daqui a algum tempo? Olha, eu já pensei nisso uma vez. Eu tenho um colega da Fiocruz que trabalha com estossomose e ele foi até agora, acho que para a Alemanha, para fazer o pós-doc dele. E ele estava fazendo uma infecção experimental com esses caramujos aí. Até hoje eu não sei qual foi o resultado definitivo, mas ele falou que teria, sim, uma certa susceptibilidade do caramujo africano para poder fazer esse ciclo de miracídio até cercária, né? Nesse caramujo africano. Mas eu acho que ele não conseguiu comprovar direito. Eu posso até, porque assim, como eu não sou da disciplina, eu só colaboro com vocês, mas eu posso conseguir o contato dele, que eu acho que ele está na Alemanha hoje, para ele poder dar uma palestra sobre esse experimento dele, de caramujo africano e a passagem de estossomacone. Seria interessante. Até eu estou curioso para saber também. É interessante, porque esses caramujos... É uma praga. Professor, não sei como que eles... Porque eles já estão aqui há muito tempo, mas, assim, as autoridades sanitárias nem se preocupavam. Uma vez eu fui ali na Ponta da Areia e olhei naquelas pedras, vários caramujos. Eu falei, tanto caramujo aqui, nem os donos desses bares estão se preocupando. Aí, meses depois, começaram a fazer as reportagens e em vários locais, assim, de moradias próximas, assim, da praia, já começaram a aparecer os caramujos. Agora eu fico me perguntando como é que eles chegam assim, penetrando nas residências, nas portas, como eles vêm, entendeu? Porque é um negócio assim, extremamente... Agora, eles são bastante diferentes, né? Principalmente em fisiologia, porque os caramujos biofalares são aqueles planobídeos, que eles são planos, né? São pequenininhos. Então, fisiologicamente também é diferente desses africanos. Eu acho que vai ter uma dificuldade aí de manter. Eu não acredito que, de repente, ele pode servir como um bom hospedeiro intermediário. Mas ele conseguindo liberar de 2 milhões cercárias, ele conseguir liberar 100 já é um problema. Então, a gente tem... É igual o paciente, por exemplo, que ele está sintomático e está liberando 50 ovos. Um ovo é suficiente para ser problema, né? Então, por isso que a gente sempre fala que também, num estudo que você tem que controlar uma doença em um determinado local, uma periferia, um bairro, né, você tem que tratar os assintomáticos também, né, que eles não podem ficar de fora, porque os assintomáticos são aqueles que estão mantendo ali o verme no ambiente, não tem sintoma, a gente não consegue enxergar,
e eles podem ser os que estão mantendo a doença no local, ajudando. Isso. Professor, uma dúvida também que eu fiquei é em relação a... O senhor falou que a gente não seria tão fácil controlar o hospedeiro intermediário, né? Então, se a gente pega uma região, por exemplo, a região da Baixada Maranhense, que a gente tem um foco maior de extossomose, se o SUS resolver criar uma política para tentar diminuir esses casos, qual o senhor acha que seria a ação mais assertiva para fazer isso? Para controlar esses caramujos, Para controlar os casos de extossomose. eu falei na questão de controlar o hospedeiro intermediário, né? Esse é um ponto. Um outro ponto seria o tratamento das pessoas, né? Identificar as pessoas que têm, porque quem é que está liberando o ovo no ambiente? É a pessoa infectada. Então, é muito mais fácil, talvez, você identificar essas pessoas que estão infectadas, tratá-las, incluindo os assintomáticos, aí depois, se conseguir fazer um trabalho maior para controlar esses caramujos, controlar os caramujos. Então, não é um trabalho único, não é chegar numa área e achar assim, não, eu vou controlar caramujo e eu vou diminuir as taxas de estossomose. Não, você tem que tratar as pessoas também. Então, tanto o homem, que é onde ocorre a fase sexuada que libera os ovos, quanto também os caramujos que vai liberar a larva. Se conseguir atuar nesses dois pontos, eu acho que tem uma efetividade. O problema é você conseguir gente para isso e conseguir dinheiro para isso. Né? É complicado isso aí. Complicado. Por isso que eu falei do Covid, porque se você chega hoje para o governo e fala, eu estou numa área aqui que pessoas estão morrendo com estossomose aí, um índice de morte de uma pessoa a cada 2, 3 anos. Aí vai falar assim, o Covid está matando 3 mil por mês, amigo. Né? Então, assim, eu pensando, isso é uma opinião minha, tá? Isso não é opinião minha. Então, acho que o Covid, ele veio para a gente pensar em muita coisa sobre as doenças parasitárias, que muita doença que é negligenciada, eu acho, a minha opinião, eu acho que vai ficar mais negligenciada ainda. As pessoas não vão dar tanta importância para certas doenças, né? A gente sabe como são as pessoas nessas áreas, principalmente aquelas doenças que elas não são tão letais. Não estou falando só da estossomose, né? Tem pessoas que nem ligam, deixa acontecer. Agora, com o Covid, tem gente que fala, olha, eu acabei de sobreviver de um Covid, você acha que eu vou preocupar com máscaras da vida, por exemplo? Então, eu acho que vai acontecer, isso é uma opinião minha, desculpem, né? Mas é uma opinião minha. Eu acho que isso vai acontecer. A ignorância das pessoas vai acabar colocando à frente aquela doença que ela mata muito mais rápido, que ela é muito mais letal e vai deixando mais negligenciado, por exemplo, algumas doenças como Ascaris lumbricoides, por exemplo, que é uma doença também negligenciada. Né? Verdade. Mas essa observação, então, a Bruna comentou aí, mas essa observação é uma opinião minha que eu criei, tá? Eu penso dessa forma, eu como parasitologista, eu fico muito triste que ainda nós temos muitas doenças negligenciadas. E sabe o que eu fico mais triste ainda? É que existem profissionais que eles trabalham em certas regiões que existem as doenças parasitárias, mas ele não busca saber todos os pontos importantes daquela doença, desde o parasito, desde a sua epidemiologia, desde os seus hospedeiros, para poder ajudar no tratamento e no controle. Então, isso também me deixa muito triste, porque quando você passa a entender quem é cada agente, onde vive cada agente, o que ele interage com o ambiente, com o hospedeiro intermediário, o seu diagnóstico e o seu tratamento vai ser muito mais rápido e muito mais preciso. Você pode ter certeza disso. Professor, e aí, concordo com você, essa mudança, ela tem que vir desde a formação. Então, a gente fala assim, tem muitos cursos de medicina, sim, mas se a gente tivesse os cursos, independentemente da quantidade, cada curso, onde ele se instalasse, ele tivesse um projeto pedagógico, tivesse uma política de ensino, que priorizasse, né, o interesse pelo estudo daquilo que é de importância para a região, já que
é dinheiro, principalmente dinheiro, as instituições públicas, é dinheiro público gasto ali na formação das pessoas, a gente teria, a partir desse agente formador, uma mudança nas comunidades a partir do processo formativo desses alunos. E aí, quando a gente fala também que a gente tem que formar para um trabalho interdisciplinar e multiprofissional, a gente não tem também essa compreensão, até mesmo pelos alunos, entendeu? Tanto o docente quanto o aluno, porque cada qual vai sendo formado nas suas caixinhas. E aí, essa interação, ela não acontece. Só que quando você sai e vai, por exemplo, você fala assim, importância de formar profissionais com fortalecimento na atenção básica. Então, o que adianta a gente ter, por exemplo, no estado como o nosso, extremamente pobre, né? Formar profissionais e todos eles irem para a atenção terciária pegar as pessoas no final das suas vidas. Então, é colocar dinheiro no lixo. E esse processo a gente vem trabalhando fortemente para mudar, porque a partir das políticas, né, que foram surgindo educacionais. E é preciso que também os alunos, esses que estão aqui, comecem a perceber que a melhoria de todos os recursos que a gente tem disponível, né, tudo isso aí vai depender de como a gente aplica. Então, a gente tem porção de pobreza, por exemplo, a gente tem bem aí o curso de medicina de Pinheiro, né? Então, todos os projetos de extensão e todos os projetos de pesquisa lá, ao meu ver, né, teriam que ser voltados para esse tipo de investimento. Então, fazer projeto de extensão nas comunidades voltado para a identificação das condições de saúde, do saneamento básico, das doenças, e começar a partir dali. Estimular, quer dizer, forçar até mesmo a FAPEM a ter projetos de extensão de pesquisa com financiamento para essas áreas, mas a gente vê assim uma perda, agora já é a minha percepção também, né? A gente vê uma perda de tempo em trabalhar pesquisa, extensão, e tudo mais, em coisas que não seriam de interesse prioritário para a região, né? Também, às vezes, eu falo dentro do curso de medicina, por exemplo, por que a gente coloca, eu falo assim, nossos alunos de medicina, né? Estarem desenvolvendo pesquisas, nanopartículas, não sei das quantas e tal, quando a gente tem coisas muito importantes para a gente fazer aqui, né? Então, com o SUS, dentro do SUS, né? Então, assim, a gente, dentro desse eixo integrador, tem sido um trabalho bem interessante, porque é uma forma é um momento que a gente tem de sensibilização, de orientação dos alunos a buscar compreender, né, essas doenças, né, que são negligenciadas e que estão aí matando nossa população. E é isso que a gente busca, por isso que eu achei muito interessante quando eles trouxeram esse tema das helmintíases, e depois a gente está discutindo e focando na esquistossomose, porque ela está aí, né, matando pessoas. Professora, tem o meu ex-orientador é um parasitologista, né? Só que é da área de artrópodes também. E ele falou que quando foi fazer o doutorado dele, ele fez o doutorado dele em Ohio, nos Estados Unidos, e ele falou que foi chamado para trabalhar com parasitologia básica. Isso na década de 80, né? Década de 80, 90, por aí. Acho que foi na década de 80, isso mesmo. E aí, quando eu vim para cá, eu estava conversando com ele, e a gente conversando sobre as doenças parasitárias que tem na região, não só no Maranhão, mas você entra na região norte, ali também tem bastante coisa no meio da Amazônia para se descobrir, né? E a senhora tocou num ponto importante aí, na questão dessa prioridade de pesquisa, né? Eu hoje, eu ando conversando com os grupos aqui, eu falo, pessoal,
Tem tanta coisa para descobrir aqui ainda, básico, de parasitologia que vocês não sabem. Tem tanta coisa para descobrir de epidemiologia de certas doenças no estado, né? Prevalência, incidência da doença que ninguém fez. Aí uns já estão pensando lá na frente de conseguir um aparelho mais sofisticado. Mas eu falei, vocês têm que formar alguém também para entender desse básico. Porque se ele aprender, que hoje em dia a moda é tudo fazer diagnóstico PCR, biologia molecular. Se ele aprender a biologia molecular e não saber o que ele está trabalhando, não adianta nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um grupo de discussão que a gente fechou recentemente, que a gente deu o nome de científica pandêmica, que era durante a pandemia. Nós ficamos todo mundo encurralados. Aí dois pesquisadores da USP, um da Fiocruz, um da Rural do Rio, e um chileno. Vamos montar um grupo de discussão toda semana. E a gente, toda semana, trazia um artigo para discutir. E um artigo que foi interessante. O artigo foi um pesquisador que ele deu um diagnóstico para uma determinada doença, agora eu não vou recordar qual que é, fazendo só biologia molecular. Quando a gente foi investigar o que ele trabalhou de fato, o diagnóstico dele estava todo errado, porque ele trabalhou com o parasito X e estava achando que estava trabalhando com o parasito Y. Ele não sabia nem qual era a morfologia do parasito que ele trabalhou, que ele estava procurando. Então, isso levou para a gente o quê? Os taxonomistas, os parasitologistas básicos, eles estão desaparecendo. Está surgindo agora esse novo parasitologista que está muito acima da sorologia, ele já está indo para a parte molecular já, né? Então, eu acho que nós, não só aqui, mas no Brasil inteiro, devemos formar esse aluno multidisciplinar que ele não desgarre da parasitologia básica, que é isso que eu mostrei para vocês, de estágio, né, de ambiente. E isso é uma parasitologia básica, que você vai utilizar muito vocês lá na frente, quando chegar com o diagnóstico. Assim, alguém vai chegar para você e falar, olha, o paciente chegou com esse problema aqui e eu acho que é citossomose. E a gente fez exame de fezes, mas deu negativo. Aí você vai explicar para ele, não, mas tem quantos dias, né? Tem o tempo aí de 40 dias que ele está dando, que ele passou nesse rio, foi quando é que ele nadou nesse rio. Então, esse básico é importante para ajudar no seu diagnóstico. Eu só dei um exemplo aqui, pode ser vários exemplos aí dentro da doença para a gente trabalhar com isso aí, né? Outra coisa é vetor, por exemplo. Eu dei aula recentemente de doença de Chagas, né? Aí, acho que um aluno perguntou sobre doença de Chagas na Amazônia. Nós temos focos de doença de Chagas na Amazônia, né? Não é uma área endêmica ainda, mas é uma área emergente. É uma área que lá tem casos de doença de Chagas que está sendo negligenciado, porque o profissional de lá não está preparado, ele não conhece esse básico, né, que tem lá, e é lógico que ainda não é uma área que está propícia para ter doença de Chagas em humano, que a gente ainda está, acho que na parte praticamente, né? Mas a falta de conhecimento básica talvez esteja negligenciando a doença mais ainda na região. Porque se o profissional conhece todo o ciclo, todo o básico, os reservatórios, vai facilitar a vida dele para poder diferenciar um caso de doença de Chagas ou de leishmaniose em regiões que não são endêmicas, por exemplo, né? Como por exemplo, um cara aparece em Santa Catarina com doença de Chagas, né? Que hoje você vê no mapa lá, são áreas que você não tem doença de Chagas praticamente. Mas o que aconteceu? Um surto de doença de Chagas em Santa Catarina. Não sei se vocês sabem disso aí, né? Eu acho que vocês devem saber do surto de doença de Chagas em Santa Catarina. Vocês sabem de que forma aconteceu? Alguém aí sabe chutar, não? Foi por via oral, por caldo de cana. Então, uma pessoa esperta pensou e falou assim, peraí, todo mundo que tomou caldo de cana está com doença de Chagas, e ele lembrou do ciclo, né? Que o barbeiro pode ser moído com açaí, que é muito comum com açaí, pode acontecer a mesma coisa com o caldo de cana. Moeu junto o barbeiro com aquela forma tripomastigota metacíclica infectante, as pessoas tomaram caldo de cana, bom surto de doença de Chagas. Tá vendo como que o ciclo e conhecer o parasita para a gente é importantíssimo para você desvendar um surto, por exemplo, como foi desvendado em Santa Catarina. Só um exemplo para mostrar para vocês o quanto é importante a parasitologia básica, né? E aí, para fechar essa minha fala aí, complementando o que a pessoa falou, hoje em dia, pessoal, está muito forte a questão da saúde única.
Hoje, não dá mais, o mundo não vê mais uma saúde focada só no homem, principalmente nas parasitárias. Hoje, a saúde ela é única, ela envolve inúmeros profissionais. Ela vai envolver parte de ambiente, que a gente está vendo aí, coisa de degradação, aparecimento de doenças. A leishmaniose está totalmente atrelada com casos de degradação, com devastação, né? Outros profissionais, como veterinários, farmacêuticos, bioquímicos, biólogos, médicos. Então, cada vez mais o mundo é interdisciplinar. Cada vez mais. Olha o celular de vocês. Hoje vocês interagem com o mundo inteiro, praticamente, no celular. Então, o profissional que é multidisciplinar, esse profissional, eu acredito que ele vai à frente muito mais rápido, entendeu? Principalmente na atenção primária, né, que a gente tem as equipes de saúde da família, que é composta por vários profissionais diferentes, justamente com esse objetivo, né, da saúde única. Pois é, eu nem... É uma área que eu nem conheço muito, mas provavelmente sim, né? Deve ter lá psicólogos, né? Deixa eu ver qual mais profissional. Psicólogo, enfermeiros, né? Então, tudo isso une para poder você dar uma qualidade para aquela pessoa, né? De repente. Assistente social também, eu acho que deve estar junto, né? Então, hoje é multidisciplinar, não tem jeito. Olha o meu currículo, pra você ter ideia, né? Eu sou biólogo, fiz parasitologia animal, fiz na rural, depois fiz doenças parasitárias e epidemiologia na USP, e hoje eu consigo navegar nesses conhecimentos. Se você fecha a cabeça e quer ser um profissional que é especializado só naquela coisa, naquele pontinho ali, você vai esperar uma oportunidade na vida para aquele pontinho, que talvez pode não aparecer. Então, a minha dica para vocês hoje tente acompanhar o mundo. O mundo hoje é multidisciplinar, é globalizado, não adianta, né? É globalizado. Mas é lógico que existem algumas especializações, não estou aqui também ignorando, né? Tem umas especializações. Mas dentro da especialização também você não pode ficar só focado. Mesmo que você entre numa área especializada, você tem que navegar com outras áreas que com certeza você vai ter que navegar. Tecnologia, outras coisas que você vai ter que aprender, né? Eu acho... Oi, perdão, professor. Não, só ia dizer completar mesmo, que eu acho que isso até é um problema na medicina mesmo, por exemplo, até para identificar essas parasitoses básicas, né? O fato de estar uma hiper especialização hoje em dia de todas as áreas, a pessoa se especializa demais em uma, e na hora que chega um caso que pode estar relacionado, já fica mais difícil de ter o seu diagnóstico. Eu acompanhei um caso uma vez sobre febre maculosa no Rio de Janeiro. E o paciente foi a óbito, né? O que aconteceu? O Rio de Janeiro é rei, como aqui na região tem muito também, em relação a dengue, chikungunya, essas coisas. A febre maculosa, o nome já diz, febre maculosa, né? É uma doença que ela é bastante febril, né? A pessoa tem petecas pelo corpo e bastante dor muscular. Isso lembra o quê para vocês? Dengue, né? Vai lembrar dengue. Então, olha como que a falta de conhecimento da epidemiologia da doença, né, do vetor, da doença em si, da região, acabou acontecendo esse caso fatal. Uma pessoa foi numa área do Rio de Janeiro que é endêmica para a febre maculosa e ela adquiriu a febre maculosa. E a febre maculosa, se você não tratar ali em 2 semanas, a pessoa vai a óbito. Então tem que ser muito rápido. Você entra aí com antibiótico, doxiciclina é o indicado, né? Se não entrar com a doxiciclina, em 15 dias, aquela pessoa entra em coma, porque as bactérias ficam nos vasos endoteliais, ali nas células endoteliais, e vai destruindo tudo. Então ele tem hemorragia generalizada. Em 15 dias ele morre. Aí o que aconteceu? Esse rapaz chegou com petecas pelo corpo, com febre alta, dor de cabeça, e começaram a dar Tilenol para ele. Tilenol, paracetamol, um monte de coisa. Pronto, o rapaz entrou em coma, faleceu. Pegaram o sangue dele, a gente chegou a fazer os exames para a gente até ia publicar esse artigo, mas ficou muito delicado para publicar, e fizemos PCR e deu febre maculosa. Sabe qual foi o problema aí? O profissional perguntou de onde o rapaz veio.
O rapaz veio de uma área endêmica para febre maculosa. Os sintomas de febre maculosa e dengue são os mesmos, né? Muito parecido, com um diferencial. A febre maculosa, ela sempre está acima de 40 graus. Ela nunca está a menos. Há um conhecimento específico que poderia ter salvado uma vida. O rapaz estava com febre sempre acima de 40 graus. Nunca baixava. As petecas ele poderia lembrar febre maculosa, mas ele veio de uma área endêmica de febre maculosa, que o profissional deveria saber que no Rio de Janeiro tem áreas endêmicas para febre maculosa. Então, o básico ali poderia talvez ter salvo uma vida. Está vendo a importância que é, né? Tudo bem que depois vocês vão sentar e falar, sabe de uma coisa? Acho que não tem muita importância assim, não, mas tem muita importância o que a gente passa para vocês nessas aulas de básico de parasitologia. Porque se não tivesse, a gente não passava. A gente não vai passar aqui que não tem importância para vocês. Então, esse caso me chamou muita atenção de um detalhe que poderia mudar toda a história praticamente. Era só trocar um medicamento, que a febre maculosa ela é muito simples, ela é como curar uma gripe. Diagnosticou, dá doxiciclina, a pessoa sara no início. Passou, aí já o óbito aumenta muito a chance, né? Só um exemplo para vocês. Eu sou parasitologista, eu sou apaixonado pela parasitologia, então eu consigo mostrar para vocês a importância de cada ponto da parasitologia. Quando eu comecei a estudar parasitologia, que eu vi os ciclos, aí eu, rapaz, mas esse ciclo, que ciclo complicado, para que eu quero aprender isso aí? Depois que eu fui entender que cada ponto do ciclo pode ter um tipo de patogenia e cada ponto desse ciclo pode ser o ponto de controle da doença. Aí que você começa a associar as coisas, entendeu? Quando você começa a juntar tudo que a gente passa de epidemiologia, de ciclo e patogenia. Vou parar, porque se eu ficar falando de parasitologia aqui, eu fico. Mas é interessante o que você falou da questão do ciclo, de interromper o ciclo, que aí entra justamente voltando para a esquistossomose. Se a gente quiser atuar nessa prevenção, a gente só trata de forma precoce, né, consegue o diagnóstico precoce das pessoas doentes e tenta interromper o ciclo. Né, e seria interessante a gente pensar dessa forma. Alguém no chat tem alguma dúvida? O pessoal, os espectadores, alguém tem alguma dúvida que a gente possa tirar com o professor? Já que não tem, a gente pode sim se encaminhando para as considerações finais. A professora Maria do Carmo tem alguma consideração final? Queria agradecer novamente, professor Hermes Luiz, esse trabalho que os alunos vêm desenvolvendo no eixo integrador tem sido de extrema importância nesse processo formativo. Professor, isso é uma atividade que eles próprios são, né, os protagonistas, eles identificam um determinado problema, um determinado tema de interesse social, comunitário, para eles mesmos dentro da instituição, levando em consideração os objetivos do semestre, e cada vez mais a gente percebe que os alunos vêm se aprimorando, né, na escolha dos temas. Acho que o tema foi muito bom, muito bem explanado, muito bem discutido, né? E, inclusive, extrapolou aqui para as questões de necessidade de formação mais ampla, interdisciplinar. A gente aqui falou da importância, né, do conhecimento epidemiológico dentro das doenças, não, das doenças de um modo geral, e aqui mais das doenças infecto, né, parasitárias. A gente tem também a questão da importância da saúde pública, trouxemos aqui também a importância da formação nas áreas básicas e dentro também, isso trazendo a importância para a atenção primária. A gente vê, por exemplo, como o professor colocou, na sociedade hoje, em todos os, Felipe colocou aqui na atenção primária, mas em todas os níveis, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, hoje o trabalho todo é multiprofissional. Então, professor, a gente agradece bastante e aqui parabenizo os alunos por essa iniciativa. Tá, eu que agradeço vocês e espero ter atingido o objetivo de vocês, por mais que, assim, eu tentei ser bem rápido mesmo, porque depois que eu estava conversando com a Bruna, que me fez o convite,
e ela tinha falado que era só uma discussão, uma coisa rápida, e eu dou uma aula, eu vou falando, né? E aí, quando eu vi que realmente tinha que ser muito rápido, eu comecei a atropelar algumas informações, mas eu acho que deu para todo mundo entender a importância da esquistossomose, né? E aí, os outros pontos que eu coloquei aqui de suma importância para a vida profissional também, porque a professora sabe disso. A gente, quando se forma e vai fazer uma pós-graduação, a gente tem os conselhos dos mais velhos, né? Hoje a gente tem essa missão de orientar vocês. Eu tenho um sobrinho que também está fazendo medicina na UFES, lá no Espírito Santo, e ele conversa muito comigo, e eu estou sempre orientando ele o que ele deve pensar, como ele deve fazer, o que pode melhorar para ele entender mais de parasitologia, né? Eu só falo de parasitologia para ele, né? Não falo outra coisa que eu nem tento, nem me arrisco. Mas na parasita eu falo para ele, olha, o Espírito Santo, inclusive a estossomose, o Espírito Santo é muito forte, eu falo para ele, olha, entra nesses casos de estossomose e procura saber, traz para mim, traz os dados que a gente escreve alguma coisa, é negligenciado do Estado também, leishmaniose. Então, para vocês, o conselho que eu deixo é esse, sempre busque, sempre aproveite, não ignore o básico de nenhuma disciplina, porque tudo veio do básico. Lembre lá da genética que tudo começou com uma simples ervilha, né? Então, tudo veio do básico, tudo veio do básico. Então, não ignore o básico, não é que vocês vão dar muita importância para o básico, mas deixa ele guardadinho no canto ali, vocês um dia sempre vai precisar voltar para o básico. E isso vai ser de suma importância para a formação de vocês e para o trabalho de vocês. De repente, um dia você está sentado no consultório e fala, olha, aquele ciclo lá salvou minha vida hoje, lembrei daquele ciclo e foi importante para eu fechar esse diagnóstico aqui. Aí você põe nos seus grupos lá, já vão ser médicos, põe no grupo lá, lembra daquele ciclo lá? É verdade, o professor falou mesmo. Então, e obrigado pelo convite e pela iniciativa também, parabéns aí, eu acho muito importante isso aí também. E se precisar aí discutir um outro tema, é só falar que eu tento montar uma coisa mais rápida aí. A gente que agradece, professor, foi muito bom, a gente correspondeu muito bem às expectativas do grupo e acredito que dos espectadores também. Agradeço a presença de todo mundo, dos professores. Muito obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau, boa noite.